Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar as aulas 33 e 34. Aqui na nossa apostila, nessas aulas, nós vamos continuar a tratar dos meios digitais, mas o enfoque aqui são as redes sociais. Nós vamos fazer, na verdade, a leitura de um texto que está logo na página 10 e nós vamos falar sobre o desempenho do profissional que pode ser avaliado por uma rede social. Depois, nós vamos fazer os exercícios de 1 a 4. Na verdade, todos esses exercícios aqui, nós vamos fazer uma análise, nós vamos interpretar este infográfico aqui que trata da amizade pós-moderna. Então, hoje nesta aula, eu continuarei falando dos meios digitais, mas eu vou falar mais especificamente das redes sociais e dos aspectos culturais, sociais, a mudança nossa de comportamento, a nossa mudança de postura, como que ficaram os relacionamentos, as amizades, como aqui tem um infográfico, fala exatamente da amizade pós-moderna, o que é isso. E na verdade o exercício aqui, se vamos falar de redação, nós vamos fazer aqui as respostas, então nós vamos tratar especificamente da redação de resposta, da redação de parágrafo. Tá uma aula interessante porque eu peguei um vídeo do João Vitor, ele tem um canal no YouTube que ele trata exatamente dos princípios da autoestima e ele vai especificamente tratar do nosso comportamento, da nossa postura diante das redes sociais, como as pessoas vêm agindo, como que as pessoas estão se comportando em relação às curtidas que recebem, os posts que estão fazendo, vai falar exatamente dessa questão da amizade, dos seguidores. Vale a pena, é uma reflexão bacana. E os exercícios também. Então vamos à aula, gente? Então vamos começar. Eu estou na página 10, apostila 3. Nessas aulas nós vamos desenvolver agora exercícios, na verdade são 4 exercícios sobre as redes sociais. Redes sociais têm gerado um grande impacto na vida contemporânea. Hoje é difícil encontrar alguém que não use alguma delas para se comunicar. Dentre as poucas pessoas que decidem viver à margem da sociedade conectada, algumas alegam seguirem firmes na decisão por garantia de privacidade. Já outras porque temem a dependência que as redes podem causar. Além disso, há também, gente, a questão da idade. Depende muito da faixa etária das pessoas. Para a maioria dos usuários, no entanto, o acesso às redes passou a ser uma necessidade constante. Quando eu estava elaborando esta aula, eu fiquei imaginando nos tempos atuais. Então, nesses dias de isolamento, as redes foram consideradas essenciais, tanto do ponto de vista afetivo, para as pessoas não se sentirem sozinhas e longe dos familiares, é a forma que as pessoas encontraram, então, para cumprimentar, para fazer aniversário, e aí, etc. Do ponto de vista comunitário também, ajuda, pessoas que passaram, então, a ter que se virar por meio das redes sociais, trabalhando, vendendo, e também do ponto de vista educacional e profissional. Educacional, vocês estão vendo, estamos exatamente neste aspecto, E o contato nosso, ou vocês com os grupos aí da sala, ou com a coordenação e o pessoal da coordenação e direção e tudo mais. E também do ponto de vista profissional, já que muitas empresas passaram a atender pelo WhatsApp, ou sistema de delivery acabou se estendendo em locais que não havia esse sistema e tudo mais. Enfim, o aumento de acessos diários demonstrou que as redes deixaram de ser apenas uma forma de entretenimento, tornando então fonte de informação, publicidade, relacionamento pessoal, profissional e uma necessidade mesmo. Embora sejam essenciais no dia a dia, a internet ainda não é acessível a todos, seja por falta de meios materiais, seja por falta de familiaridade com programas e ou aplicativos. Outro aspecto desfavorável à efetiva integração ao meio digital é o fato de esse espaço exigir equilíbrio, senso crítico do internauta para que se tire proveito de todas as oportunidades oferecidas, uma vez que as informações relevantes e confiáveis podem ser confundidas com boatos, mistificações, ideologias e tal. Sem tais critérios, a riqueza da internet pode converter-se em manipulação, desinformação
e trazer resultados negativos, como o obscurantismo e o mau desempenho profissional. Bom, gente, então eu fiz aqui uma pequena introdução ao assunto. Eu me baseei no que nós temos na apostila, lá na página 10, e o que nós temos também no nosso livro-texto, certo? E a imagem aqui eu mostrei as redes sociais, as mais atuais, né? Porque nós teremos um exercício que vai questionar exatamente isso. Mas antes de iniciarmos os exercícios, vejamos agora um vídeo exatamente desse assunto, abordando para nós como deve ser o nosso comportamento. Aí depois nós vamos então iniciar com as atividades propostas na nossa apostila. Ok, gente? Eu vejo muita gente falando que as redes sociais estão deixando a gente cada vez mais viciado em validação, tá deixando a gente cada vez mais viciado em fama. Eu não acredito muito nisso, na verdade. Eu acredito que isso daqui potencializou e expôs, né, o nosso vício em ter uma validação, ter uma confirmação dos outros de que o que a gente está fazendo é bom, o que a gente está fazendo é válido, de que a gente é amado. Eu percebo muito isso, eu me lembro principalmente na minha infância, na minha adolescência, todo mundo queria aparecer na televisão, todo mundo, o pessoal saía lá do inferno, né, numa caravana, dentro de um ônibus, por dias, para aparecer numa gravação de uma emissora de televisão, entende? Como que simplesmente do nada a gente ficou mais viciado em atenção alheia? Quando eu vejo, pessoal, e eu vejo bastante isso, talvez até mais do que você, quando eu vejo o pessoal, assim, fazendo post atrás de post, stories atrás de stories, e foto atrás de foto, vídeo atrás de vídeo, fazendo tudo para reagir e responder à atenção que as outras pessoas estão dando a elas, ou para reagir aos comentários que outras pessoas estão fazendo, né, sobre elas, você percebe que só está sendo potencializado. Porque a pessoa cria na cabeça dela aquela narrativa de que tudo aquilo ali está girando em volta dela e que ela é o centro de uma história, em vez de ser só mais uma pessoa que está tendo acesso a essa nova ferramenta, essa nova forma da internet funcionar, na qual todo mundo é um criador de conteúdo também. Todo mundo também tem uma voz. Eu acredito, tá, para ser bem sincero, que isso seja uma etapa natural do processo e que com o tempo a gente aprenda a ter, nós todos como sociedade, né, o Brasil, o mundo, a humanidade, a gente tenha mais consciência no futuro, que a gente comece a adquirir mais consciência no futuro, comece a pegar o jeito de lidar com essa nova ferramenta, né, que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas para ajudar a acelerar esse processo, você precisa também dar o exemplo. Se você está vendo que tem muita gente que está fazendo coisa, eu acabei de ver agora, né, a menina, tipo, postando, fazendo stories e tal, não sei o que, babá, que vocês estão falando de mim e tal, babá, mandando indireta. Quando você vê isso acontecendo, bom, primeiro de tudo, evita você fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu sei que muitas vezes parece que você não tô mandando indireta e tal, parece que você não tá reagindo, mas pensa com muito cuidado, tipo, respira antes de postar. Esse daí vai ser o título do vídeo. Respira antes de postar. Tá lá escrevendo aquela parada que você acha que vai ser super importante e respira antes de clicar, antes de tocar no botão de postar. Respira e pensa: isso daqui vai ser benéfico para alguém? Isso daqui tá sendo feito porque eu realmente acredito nisso daqui, ou isso daqui está sendo feito em reação? Isso daqui está sendo feito em ação ou está sendo feito em reação a outra pessoa? Você começa a ter esse comportamento e você começa a meio que, literalmente, dedicar mais tempo a quem também coloca esse comportamento, dedicar menos tempo a quem está postando indiretas e para quem está preocupado com as reações alheias ao que produz. Você vai começar a dar um bom exemplo e você vai começar a incentivar principalmente as pessoas que estão querendo se desenvolver também a fazer a mesma coisa. Porque é aquilo, eu com o tempo comecei a perceber isso de forma muito clara. A gente não vai conseguir mudar o mundo, a gente não vai conseguir ver nessa geração uma mudança gigante de consciência. Mas a gente pode, começando por você,
tá? A gente pode, eu e você, começando pelas pessoas próximas de você, aí mudando aos pouquinhos as pessoas, aí mudando um pouquinho a consciência das pessoas, e melhorando a qualidade de vida e a qualidade dos pensamentos que estão aqui dentro. Então, concentra. Uma recomendação minha, tá? Se você quiser seguir também, se não quiser, paciência. O que você tá aqui me ouvindo se você não gosta de mim? Mas, se você quer uma melhor qualidade do que você está colocando no ar, se você quer ter uma melhor qualidade do que as pessoas em volta de você estão colocando no ar, escolhe melhor as pessoas com quem você passa seu tempo, escolhe melhor as pessoas que você segue nas redes sociais e dá o exemplo também, beleza? Essa é a recomendação que eu faço. Te vejo no próximo conteúdo. Um abração, se cuida. Texto para as questões 1 e 2. Rede social pode prever desempenho profissional, diz pesquisa. Pense 2 vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O conselho, repetido à exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de ganhar status, digamos, mais científico. De acordo com resultados da pesquisa, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode prever o desempenho profissional do candidato a uma oportunidade de emprego. Para chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores de 3 universidades estadunidenses, a de Illinois, a de Evansville e a de Auburn, pediu a um professor universitário e 2 alunos para analisarem perfis de um grupo de universitários. Após checar fotos, postagens, número de amigos e interesses por 10 minutos, o trio considerou itens como consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 6 meses depois, as impressões do grupo foram comparadas com a análise de desempenho feita pelos chefes dos jovens que tiveram seus perfis analisados. Os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre as características descritas a partir dos dados da rede e o comportamento dos universitários no ambiente de trabalho. Vejamos agora, então, os exercícios. As redes sociais são espaços de comunicação e interação online que possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto que acabamos de ler, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite identificar a capacidade física atribuída ao candidato, certificar a competência profissional do candidato, controlar o comportamento virtual e real do candidato, avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato, aferir a capacidade intelectual do candidato na resolução de problemas? Veja qual alternativa é e aí vocês assinalam. Questão 2. O texto anterior se baseia na ideia de que muitas pessoas ainda não perceberam que precisam ter cuidado com as informações postadas nas redes. Em sua opinião, qual seria o maior risco que essas pessoas correm? Bom, gente, pensando aí no vídeo que eu passei para vocês, no texto que vocês acabaram de ler e na visão de mundo que vocês têm sobre tudo que vocês já sabem, qual seria, então, o maior risco? Pensa nos aspectos da segurança, pensa nos aspectos do vídeo anterior sobre o que pode ser prejudicial ou não, pensa também na questão que eu comentei no primeiro slide sobre a questão da privacidade. E essa imagem aí, então, gestão de redes sociais, como cuidar da imagem da sua marca, porque se vocês observarem, o nosso perfil, isso é a nossa marca. Então, como que eu posso cuidar? Muitas vezes a gente não pensa exatamente no que a gente está colocando, na imagem que a gente está postando, no que a gente está escrevendo, como no vídeo lá do João Vitor, né? Que muitas vezes ele fala que a gente age por impulso, a gente não pensa, certo? É para fazer um parágrafo, é uma resposta, tá bom, gente? Questão 3. Amizade pós-moderna. A internet e as redes sociais se baseiam em 2 tipos de relação. Amizade simétrica é recíproca. Se eu quiser ter você como amigo e acessar o seu perfil, você precisa autorizar o pedido e se tornar meu amigo também. Aspecto positivo. Privacidade, você decide quem terá acesso às suas informações.
Aspecto negativo, reduz a possibilidade de você conhecer gente nova. Amizade assimétrica, não é recíproca. Eu posso adicionar ou seguir você sem precisar pedir permissão. E posso, inclusive, fazer isso sem que você saiba. Aspecto positivo, torna muito mais fácil a formação de laços e de comunidades. Aspecto negativo, mais difícil de virar uma amizade íntima, pois não é uma interação, é pública. Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da mesma forma que em outras áreas, a internet também inovou as maneiras de vivenciar a amizade. Da leitura deste infográfico, depreendem-se 2 tipos de amizade virtual, a simétrica e a assimétrica. Ambas, como nós já vimos, apresentam prós e contras. Enquanto a primeira se baseia na relação da reciprocidade, a segunda facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. Pensando no uso que você faz das redes sociais, escreva um texto que aborde as seguintes questões: que tipos de amizades mais interessam a você? Por quê? Que tipo de relacionamento é possível construir no ambiente virtual? Também é uma redação de parágrafo, porque é uma resposta, certo, gente? Então aí não tem certo e errado, é uma questão que você vai redigir emitindo a sua opinião. Que tipo de amizade mais te interessa? Ok? Última questão. Vivemos a era da exposição e do compartilhamento. Público e privado começam a se confundir. A ideia de privacidade vai mudar ou desaparecer. Esse trecho inicial que eu acabei de ler tem 140 caracteres exatos, exceto as aspas que eu coloquei. É uma mensagem curta que tenta encapsular uma ideia complexa. Não é fácil esse tipo de síntese, mas dezenas de milhões de pessoas praticam diariamente. No mundo todo são disparados 2,4 trilhões de SMS por mês e neles cabem 140 toques ou pouco mais. Também é comum enviar e-mails, deixar recados no Orkut, falar com as pessoas pelo MSN, tagarelar no celular, receber chamados em qualquer parte e em qualquer hora. Estamos conectados, super conectados, na verdade, de várias formas. O mais recente exemplo da demanda total por conexão e de uma nova sintaxe social é o Twitter, o novo serviço de troca de mensagens pela internet. Criado em 2006, decolou no ano passado e já tem 6 milhões de usuários no mundo. O Twitter pode ser entendido como uma mistura de blog e celular. As mensagens são de 140 toques, como os torpedos dos celulares, mas circulam pela internet como os textos de blogs. Em vez de seguir para apenas uma pessoa, como no celular ou no MSN, a mensagem do Twitter vai para todos os seguidores, gente que acompanha o emissor. O texto transcrito foi usado no Enem para que os candidatos refletissem sobre as interações em redes sociais. Uma das características do mundo das novas tecnologias da comunicação é a velocidade. Ferramentas envelhecem rápido, modas passam, redes sociais são substituídas a todo momento. O texto faz referência a tecnologias que ficaram no passado. Aponte 2 delas, tentando mostrar o que está no seu lugar nos dias de hoje. Tente justificar estas mudanças. Então aqui, pessoal, é uma pergunta meio aberta, eu diria. Então aqui ele pergunta assim, tecnologias que ficaram no passado. Comente. Você vai pegar 2 dessas tecnologias que foram mencionadas, você vai apontar e depois você vai comentar, tentando justificar as mudanças dessas tecnologias. Então, é uma reflexão exatamente sobre essa evolução, tá joia? É isso, pessoal. Vamos lá? Fazendo agora, então? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido direitinho e tenham gostado. A aula hoje, ela não foi tão teórica, ela foi mais prática. Nós fizemos exercícios, então eu aguardo vocês na nossa próxima aula síncrona para nós tirarmos as dúvidas e fazermos aí
a correção dessas atividades que foram propostas, ok? Um beijo, tchau, gente!